Fala pessoal, beleza? Então, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre pente corrido no topo, porém hoje de uma forma diferente, né? Um pente corrido em cabelo mais crespo. Então, existe um macetinho, né? Uma técnica que eu utilizo que é molhar bem esse cabelo. Se você não lava o cabelo, por exemplo, né? Na barbearia, no salão, molha bem esse cabelo, passa um creme de pentear e faz isso que eu estou fazendo aí, ó. Massageia esse cabelo, né? Fazendo um movimento para frente a favor do fio, você massageia ele. Então você vai deixar ele bem mais relaxado, digamos assim, né? Bem mais alinhado. Então ali eu estou tirando ali o excesso de água, aquela água escorrendo no rosto, no pescoço, não é legal, é desagradável, né? Pega uma escovinha, escova ela tudo para baixo, aquela escovinha padrão mesmo de barbearia, deixa o cabelo bem alinhadinho, beleza? Então, agora eu venho fazendo o meu pente corrido. De qual forma eu utilizo o meu pente corrido no topo, né? Eu tenho trazido sempre essas aulas aí. Eu utilizo o pente corrido mecha a mecha, na qual eu pego com o pente e levanto uma mecha e corto. E assim sucessivamente eu faço em todo o cabelo. Porém, um dos segredos desse pente corrido é o que? Você não ter pressa para movimentar, né? Ou seja, trazer ela praticamente uma após a outra, bem devagarinho. Ali você equilibra o pente e corta esse pente corrido no topo aí. Então, primeiramente, você faz o centro. É bem legal você fazer o centro. Por quê? Porque aí você tem um direcionamento para um lado e para o outro. Então, você estabeleceu o seu tamanho, né? Estabeleceu o tamanho do cabelo no centro. Agora você faz uma mecha do lado, corrige, faz, corrige. Eu sempre gosto de fazer dessa forma. Eu sempre gosto de utilizar essa correção posterior. E nesse caso ali eu utilizei ali uma, duas, três tesouradas. E quando o cabelo já fica um pouco mais embolado, não muito alinhado ali ao pente, a linha do pente, eu utilizo mais um mecha-mecha, né? Um pente corrido mecha-mecha, você vai permitir que você traga esse cabelo para o pente sempre organizado, né? Então é muito importante essa organização na hora do pente corrido. Quando você faz um pente corrido somente por elevação, né, em alguns cabelos vai funcionar muito bem, mas vai ter cabelo que você vai ter muita dificuldade. Então utilize as duas técnicas. Quando o cabelo estiver bem alinhadinho, que ele entrar bem no pente, você faz esse pente corrido por elevação, né, da qual que você faz literalmente, vai correndo o pente devagarinho, né, e fazendo a graduação que você precisa. Mas quando o cabelo não te permite, e um cabelo crespo ele não te permite fazer isso, então você vai ter que fazer um mecha a mecha, né? Então é bem interessante esse detalhe. O cabelo crespo vai ser muito difícil você fazer ele um pente corrido por elevação. No cabelo liso é mais fácil, porque o cabelo está sempre livre, então ele vai encaixando certinho no pente ali, sem problema nenhum, beleza? Então eu gosto de fazer e já ir deixando pronto. Outro detalhe, né? Algumas pessoas me perguntam sobre tempo de corte de cabelo, quanto tempo o ideal, quanto tempo eu gasto no corte de cabelo no meu dia a dia. Então, eu normalmente gasto 30 minutos no corte de cabelo. Há o corte de cabelo que eu corto com menos tempo e há o corte de cabelo que eu gasto um pouquinho mais. Eu trabalho com aplicativo e hora marcada e utilizo ali o timing de tempo, né, o tempo de cada cabelo, 30 minutos. Então, em alguns cortes de cabelo, eu sou obrigado a me policiar para que eu consiga fazer ali 30 minutos, mesmo com muita dificuldade. Eu gosto de utilizar 30 minutos na barbearia, porque é um tempo mais, como é que eu posso dizer, didático para o cliente, né? O cliente ele consegue visualizar, né? O horário dele é hora, por exemplo, 10 horas ou 10 e meia. Ele não tem aquele negócio de 10h45, 15 para 10h15. Esses horários quebrados, isso causa muito atraso na barbearia. Então, eu sempre utilizo dessa forma. Porém, é um problemão. Quando você tem um cabelo bem difícil, você realmente tem que ter aquela manha para você fazer ele mais rápido. E qual é a manha que eu utilizo? Qual é o
a forma que eu utilizo e treinei minha equipe a fazer. Aonde você passar, deixa pronto. Não faz picado as tarefas, deixa pronto. Por exemplo, ó, se você pegar esse cabelo no topo aí, ele já está pronto. Se você pegar da lateral, ele também já está ficando pronto. Então você não tem que ficar refazendo o serviço, né? Então fazer um cabelo desse aí com 25, 30 minutos não é algo impossível. Com todos esses detalhes aí, eu seco todos os meus cabelos, eu finalizo todo o meu cabelo ali com a pomadinha e tal. E o cabelo fica pronto, então no tempo certo. Por quê? Porque eu uso sempre o mesmo processo e utilizo a mesma técnica e deixando sempre pronto, o trabalho pronto, né? Então isso é muito importante. Então vocês viram ali que eu fiz o topo, agora eu faço a lateral, né? Venho fazendo a lateral, olha só o processo. E pronto, finalizado o cabelo está cortado. A parte cortada ali, se você não molha, não seca cabelo, o cabelo já estaria pronto, era só pentear e acabou. Agora eu estou ali secando de uma forma bem tradicional, para dar aquela alinhada e aqueles últimos detalhes, né? Eu gosto sempre de dar o último acabamento com o cabelo seco, porque isso traz um refino no corte melhor. Então ali a conexão do degradê com tesoura, ele sempre fica alguns detalhes. É importante você fazer um polimento igual eu estou fazendo com a tesoura dentada. Isso é muito legal, muito importante, ó. Tá vendo essa parte aí? Você vai dar mais leveza a essa região, né? Esse encaixe da lateral com o topo vai ficar bem melhor, mesmo sendo um cabelo baixinho. É muito comum você ver degraus, né? Degrau nos cabelos aí. Então sempre faz desse jeito. E você secando ele também, você vai conseguir perceber possíveis pontas que ficou para trás. Então você vai ali trabalhando, né, tirando essas pontinhas, ou com pente corrido normal, com tesoura de fio laser normal, ou um pente corrido com tesoura dentada, como eu estou fazendo nesse daí. A tesoura de desbaste é legal. Eu gosto de utilizar uma tesoura dentada pequena, porque eu consigo trabalhar essa conexão degradê, esse polimento do degradê fica melhor. Então a minha tesoura dentada, os fios dela, os dentes dela é bem fininho, é uma tesoura da Tondeu, né? E uns dentes fininhos. Então, inclusive essa tesoura foi me indicada pelo próprio Sr. Elias. Quando eu estava com uma certa dificuldade com tesoura dentada, eu perguntei a ele, no curso que eu fiz com ele, no curso prático, e ele me indicou essa tesoura. Eu gostei muito, porque ela me permite ali trabalhar detalhes, né? Você está ali fazendo um polimento do degradê, então você consegue fazer os últimos detalhes. Então, basicamente é isso. Eu finalizando aí o cabelo agora. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse conteúdo, mesmo que breve, tenha agregado, né, ao seu dia a dia, a sua barbearia, né? Gosto ali sempre de dar os últimos detalhes, gente. Gosto de utilizar, mesmo que, eu já falei isso no canal, mesmo que o cliente ele não penteie o cabelo tão bem penteadinho, mas quando você penteia ele, principalmente um cabelo assim padrãozinho do dia a dia, deixa ele organizadinho, bota aí assim, valoriza o seu corte, né? Então o cliente vê que realmente está bem certinho, beleza? Então se inscreve no canal, entendeu? Nos ajuda aí a crescer, comenta aí, e um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aí, até a próxima aula, né, se Deus quiser, beleza? Então aí tá aí finalizado o corte, pontinha a pontinha na régua, e fui.